A construção de uma vida de atleta é marcada por disciplina, resiliência e foco, criando uma mente blindada diante de inferências externas. Essa postura impacta todas as áreas da vida, desde a saúde física e mental a promover hábitos saudáveis e equilíbrio emocional. Isso demonstra uma postura que é refletida inclusive no trabalho e no empreendedorismo, onde a busca por superação e inovação se torna uma constante. No desenvolvimento pessoal e financeiro, o comprometimento e estratégias são chaves para crescer e conquistar. Essa é a temática do podcast Atmos dessa semana com Gabriel Melim, que já foi fisiculturista, pesquisador de estudos olímpicos e hoje empreendedor. Seja muito bem-vindo, Gabriel. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é como a construção do corpo de atleta pode impactar em outras áreas da nossa vida? Muito obrigado aí pelo convite, gurias, Stephanie, Vitória. Muito legal a gente poder estar conversando um pouquinho sobre fisiculturismo, sobre empreendedorismo. Então, para quem não me conhece, eu fui atleta por 13 competições. Eu competi desde 2016 até 2019, em mais de 13 campeonatos. Hoje eu sou treinador de fisiculturismo, então o esporte ele faz parte da minha vida há bastante tempo. Eu me formei em Educação Física pela PUC, tive a oportunidade de ser colega da Stephanie no grupo de pesquisa em estudos olímpicos, fiz meu mestrado na área de estudos olímpicos e hoje eu sou empreendedor digital. Eu tenho uma empresa de consultoria online, na qual a gente tem 8 colaboradores trabalhando dentro da empresa, a gente tem mais de 350 alunos, estamos aí crescendo dentro do empreendedorismo digital no ramo fitness, com uma mentoria bastante grande também, que a gente está participando em vários eventos aí com outros colegas que também empreendem na área de educação física. E vamos para cima. Muito obrigado pelo convite. Tu pode repetir a pergunta só porque o TDAH bate de vez em quando? Sem problema. Mas como que a construção de um corpo de atleta impacta em outras áreas da nossa vida? Perfeito. Para ser atleta de fisiculturismo, tu precisa de uma coisa chamada disciplina e resiliência. Se tu não viver 100% a proposta de uma preparação, tu não consegue apresentar no palco o físico que tu deveria apresentar. E é muito cruel o esporte, porque um mínimo docinho que tu coma fora da tua dieta, ele vai ser evidenciado no palco e o erro que tu cometeu, provavelmente o teu adversário não cometeu. Então, o esporte me ensinou muito isso, a conseguir ter a disciplina, ter a perseverança de sempre fazer as coisas certas. E diferente de outros esportes, como o futebol, por exemplo, que tu pode ser um excelente jogador durante as 2 horas de partida, durante as 2 horas de treino nos outros dias, e viver uma vida normal, fora da modalidade. Só que no fisiculturismo tu tem que viver isso 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, isso treina o teu cérebro de uma maneira que tu consegue fazer uma transferência de aprendizagem para outras áreas na nossa vida. Hoje, na área de empreendedorismo, às vezes as pessoas acham, tipo, legal, o cara tem um carro bacana, mora num lugar legal, tem um certo reconhecimento na área, só que isso é devido a trabalhos 24 horas por dia, de domingo a domingo, né? Eu tô sempre trabalhando, se eu não estou trabalhando, eu estou conversando com a minha equipe aqui para poder fazer a montagem dos treinos, então a gente aprende muita coisa a partir dessa questão de tu não poder errar. Eu transferi muito isso do esporte para minha vida de empreendedor hoje. E eu tenho certeza que eu não seria um cara tão assertivo nas minhas decisões se eu não tivesse vindo do esporte. Que legal. Eu lembro que quando eu conheci o Gabriel na PUC, nesse grupo de pesquisa do professor Nelson Todi, gratidão, que me trouxe muitos valores e virtudes, os princípios olímpicos trazem a amizade, a excelência e o respeito, né? Se eu estiver equivocada, o Gabriel pode me corrigir, mas um ponto que eu percebo muito assim é, mesmo no ambiente de competição, a gente consegue trazer a amizade, o respeito e o ponto que o Gabriel tocou agora, que é a excelência. Então, Gabriel, eu queria se tu pudesse trazer para a gente, assim, esse entendimento da excelência, da resiliência, como tu trabalha eles dentro de ti, se existem algumas atividades que tu faça ou que tu não faça, qual o maior saldo disso na tua vida hoje, como tu transferiu, como tu trouxe para
para as outras áreas. Então, como foi essa transferência e também como tu entende o empreendedorismo carregando tudo que tu carrega? Porque a gente se esvazia, né, de questões que não estão mais adequadas, e para chegar na excelência a gente precisa ter a retidão, a gente precisa dessa precisão. Então, repetindo a pergunta como tu carrega esses valores e essa excelência na tua vida e como tu transfere para essas áreas? Perfeito. A gente falou bastante da excelência na parte de conseguir viver bem o propósito que a gente tem dentro do trabalho, mas a amizade também a gente trouxe super bem dentro do esporte. No fisiculturismo, por mais que tu esteja competindo com outras pessoas, a gente acaba criando uma amizade muito forte entre os competidores, porque a gente é 0,1% da população. Só a gente entende por que a gente faz essa maluquice de se preparar, de deixar de comer, deixar de sair com os nossos amigos, deixar de beber. Então, por mais que a gente esteja competindo com outras pessoas, a gente cria um senso de comunidade muito forte dentro do esporte. E até hoje, que já faz ali uns 4 anos que eu não compito, como treinador, eu tenho esse respeito bem grande por parte dos meus colegas treinadores e também da galera do esporte. Outro trabalho muito legal que eu estou fazendo dentro do fisiculturismo é fazendo um trabalho só com atletas naturais. A gente não está mais trabalhando com nenhum atleta que utiliza esteroide anabolizante, e é uma quebra de tabu bem grande dentro do esporte isso. Porque desde a cultura do esporte, lá de 50, 60 anos atrás, tem a cultura de que não é possível alcançar um físico de atleta sem uso de esteroide. E a gente está conseguindo mostrar isso nos campeonatos. Inclusive, a gente tem o atual campeão overall gaúcho do nosso time, um atleta natural. Ele é tricampeão gaúcho também na sua categoria. A gente já tem mais de 5 atletas aí que foram campeões sem utilizar nada. E isso vem muito da parte do respeito. Também outro valor olímpico muito importante, que é respeitar o exemplo do esporte para a sociedade. Eu, no meu papel de atleta, eu me sentia muito numa posição de, tipo, eu estou inspirando outras pessoas a fazerem o que eu faço. E daí, quando eu me tornei treinador, eu vi que eu não podia seguir da mesma forma, que eu deveria começar a trazer uma ideia diferente para dentro do esporte, quebrar paradigmas, e comecei a preparar atletas naturais. Desde 2019, quando a minha esposa competiu pela primeira vez, eu comecei a preparar atletas sem nenhum uso de esteroide, e hoje a gente já está aí com bastante atleta ganhando campeonatos, entre outros atletas que possivelmente estão utilizando, já que não tem antidoping. Então a gente trouxe os valores olímpicos bem para dentro do esporte. E tu perguntou sobre a questão de como que eu faço essa seleção de conseguir estar sempre vivendo o propósito do meu trabalho, buscando excelência. Eu estava até conversando com os meus colegas de mentoria na semana passada. A gente saiu ali para tomar um negocinho, conversar, porque agora, como eu não estou mais me preparando, eu posso ter esses momentos. Até eles me chamam de palestrinha, que daí eu gosto de falar bastante. E uma das formas que eu consegui focar totalmente no meu trabalho, no meu propósito, foi ligar no meu cérebro uma coisa chamada isolamento de ruído. Ou seja, eu consigo focar 100% no que eu sei que agrega para o meu cérebro, para a formação do meu conhecimento, para o prosperar do meu trabalho. Eu consigo isolar e focar totalmente nisso. Só que quando a conversa é sobre coisas que não agregam, tipo, estão falando de futebol, falando, sei lá, fazendo fofoca da vida dos outros, daí eu entro num TDAH absurdo, assim, eu começo a não prestar atenção em absolutamente nada. Então eu me tornei um cara extremamente seletivo com as coisas que eu boto para dentro da minha cabeça, com as energias que eu absorvo. Então eu tento me cercar de pessoas, inclusive no meu trabalho, as pessoas que colaboram aqui na empresa, todas elas têm essa vibração de estar sempre prosperando, sempre batendo meta, sempre evoluindo. Então eu consegui selecionar vibrações próximas de mim que estejam sempre nessa vibe de trabalho, nessa vibe de querer ir para frente. A vibração está diferente, eu até às vezes me torno grosso, eu simplesmente não ouço, viro a cara e sigo a vida. Eu não consigo pegar e absorver energia que não me colabora para crescer. Pode ser até um pouco egoísta ou chato isso, mas foi o que me fez ir para frente. Tu sabe, antes de a Vicky fazer a próxima pergunta, Gabriel, eu queria fazer um comentário sobre o que tu está falando, que é justamente o que a gente acredita aqui no podcast, né? Que é manter uma vibração elevada. E aí, quando tu fala sobre os ambientes, é entender que, como observadores e como co-criadores da nossa realidade, a gente pode sim
estar em ambientes ou vir a passar por ambientes que não sejam tão construtivos, mas se a gente tem o nosso potencial delimitado e muito bem estabelecido, as nossas crenças e valores, e quanto mais valorosos nós somos, menos tolerantes a gente se torna com o que não nos agrega. Isso não significa que as pessoas que estão fora são melhores ou piores, mas que não se encaixam. E aí o melhor que a gente faz é com essa consciência entender justamente, né? Isso aqui contribui como, e aí a gente vai moldando até as outras pessoas. Como tu falou, eu treino as pessoas, a minha equipe e tudo mais. Então, isso é o que a gente acredita, uma vibração elevada e tornar-se, né? Sermos seres humanos virtuosos, valorosos e ter a excelência em tudo. Então, achei muito pertinente tu ter falado da vibração, porque quanto mais alta a nossa vibração está, menos a gente vai ser, talvez, influenciado pelo meio, né? Então, a gente vai cultivar e vai sempre estar numa ascensão. Então, senti de fazer esse comentário que não tem nada de loucura, assim, é muito do respeito com nós mesmos, com os outros, de saber para onde a gente vai ir. E aqui é a preferência, né? Eu gosto muito de falar uma expressão de ligar o modo God Mode, que é tipo, sabe quando tu tá jogando o videogamezinho do Mario, que tu pega aquela estrelinha e depois que tu pega a estrelinha tu começa a brilhar e os inimigos vêm na tua direção, só de encostar neles eles já saem do jogo. Tu já vai só andando reto e quem bater em ti vai para trás. Quando tu começa a canalizar só pessoas que estão vibrando na mesma energia que tu, é como se tu tivesse um negócio em volta de ti que assim, ó, não tá na mesma vibe, vai chegar próximo, já não vai querer ficar por perto. Ou a pessoa que tá na mesma vibe que tu, mesmo estando longe, ela já vê, tipo, bah, esse cara é um cara que fala só de empreendedorismo, que fala só de prosperar, que só fala de coisa boa, porque a gente absorve muito do que a gente fala, né? Se a gente só fala de problema, é só problema que vai vir para perto de nós. Então a gente tem realmente muitos desafios aqui na empresa, mas a gente sempre está mirando no sucesso, independente do que tem no nosso caminho. Eu acho que esse ponto que tu trouxe, Gabriel, é extremamente importante. Acho zero egoísta. Acho que, inclusive, vai de encontro ao fato da coragem de não agradar. Né? Tem uma frase que eu sempre trago aqui, e eu realmente acredito nela, que se nem Jesus agradou todo mundo, não vai ser a gente que vai fazer isso. Então, de ser fiel a si mesmo, não é ser mal educado com os outros, acho que é bom deixar claro esse ponto, mas se respeitar. E a energia, justamente, ela é nossa, é um dos nossos maiores bens, né? Então, de estar cercado por um ambiente bom, tu como empreendedor pode ainda selecionar isso, né? Porque às vezes, infelizmente, as pessoas não podem selecionar diretamente, mas é bem importante dizer, pessoal, que a gente atrai sim um ambiente que ressoa com a nossa frequência. Então, se o lugar que a gente está não está tão bom, isso diz muito sobre a gente, né? Então, né, não dá para se eximir também da responsabilidade disso. Mas é muito legal que tu traga esse ponto de ambiência, porque é extremamente importante. E eu acredito que dentro de um esporte como o fisiculturismo, que exige uma disciplina mais forte ainda do que de outras áreas do esporte, o quanto isso deva ser importante, porque tem um ponto que eu queria ver contigo, que é a questão da motivação. Muitas pessoas, agora a gente está chegando no final de ano, já desistiram de, por exemplo, ir para academia. Eu mesma, tá? Percebi o quanto ali por setembro, agosto, que começa aquele projeto verão, pessoal muito forte na academia. Agora tá outubro, gente, agora que o verão tá chegando, o pessoal tá desistindo. Aí chega final de ano, desiste mais ainda. E eu trabalho dentro de uma grande empresa de varejo na parte das roupas esportivas. E dezembro é um mês que as vendas são horríveis. Aí janeiro as vendas são boas, porque daí o pessoal começa o projeto, né? Ano novo, vou mudar minha vida. E daí, de repente, começa a cair de novo. Então, quantas pessoas têm esse problema da motivação mesmo, sabe? De se manterem motivadas. E uma das questões, como fisiculturista, que eu imagino ao longo dos anos, para ter essa disciplina, como que tu consegue trazer essa motivação e como que uma pessoa que é mais amadora pode implementar isso na vida dela? O fisiculturismo, ele te ensina a ser antifrágil. Independente do que bata em ti, vai bater e vai sair. Porque tu tem o teu objetivo e é no teu objetivo que tu tem que mirar. É muito difícil tu ir para uma pizzaria e comer salada, mas eu fiz isso por muitas e muitas vezes.
Eu não me privava do convívio das pessoas que eu gostava, das pessoas que eu sabia que me levariam para frente, como, por exemplo, minha esposa, meus colegas de trabalho, meus colaboradores. Eu não deixava de sair com eles e eu não culpava eles pelos meus erros. Vamos comer pizza? Beleza, eu vou comer a minha salada aqui, vou botar um monte de morango no meio da salada para jogar um pouquinho mais de alimento com pouca caloria em cima, e permanecia no ambiente, porque tu vai se tornando antifrágil. E sobre a questão de motivação, e isso eu utilizei muito no marketing do meu trabalho. Eu não vendo estética, eu vendo qualidade de vida e performance. Então, através da musculação, o que acontece? Tu treina o teu cérebro, isso aí até neurociência, tu começa a fazer mais sinapses nervosas no teu córtex motor, e essas sinapses nervosas, por mais que elas atuem no músculo esquelético, isso transborda no teu cérebro para outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, disciplina, como o córtex pré-frontal, que começa a te dar mais decisões nas tuas tomadas de decisões, tu começa a pensar mais vezes antes de agir. Isso faz tu desenvolver um freio inibitório muito maior. Então, tu consegue olhar um doce na tua frente e dizer, ok, eu não quero isso agora. Eu posso comer? Posso, mas isso é contra o meu objetivo. Quem é que escolheu o meu objetivo? Fui eu mesmo. Então, não tem ninguém apontando uma arma na minha cabeça e dizendo, olha, tu não pode comer. Foi a decisão que tu teve. E eu falo justamente isso para os meus alunos. Tu tá indo para academia não para ficar com um tanquinho, mas tu tá indo para academia para tu ter mais energia no teu dia a dia e tu conseguir aplicar isso em performance no teu trabalho, em ser um marido melhor, em ser uma esposa melhor, em ser um pai, uma mãe melhor. Então a musculação ela te treina a vencer desafios que tu pode transbordar para as decisões na tua vida. Então depois que tu ensina isso para o teu aluno, por mais que talvez esse mês ele esteja um pouquinho mais gordinho do que no mês passado, ele está mais forte, ele está com mais músculo, ele está com o cérebro mais treinado. Então, quando tu começa a ver a musculação como um treinamento não só de massa muscular, mas de massa encefálica, tu passa a não largar mais isso. Quando tu tá focado só no espelho, às vezes o espelho pode te dizer, tipo, tá, beleza, agora eu já arrumei uma namorada nova, um namorado novo, meu corpo já não é tão importante, a academia já não vai me fazer tão bem. Daí, se a pessoa está motivada somente pelo físico, ela pode pensar isso, mas se ela está motivada pelo benefício que o cérebro tem a partir do treinamento, ela não larga nunca mais. O Gabriel tocou num ponto que é a autorresponsabilidade. Então, as nossas escolhas na nossa vida, o nosso trabalho, as pessoas com as quais a gente se relaciona, os lugares que a gente vai comer ou não, são nossas decisões e vão gerar os nossos resultados. E a Vicky tocou no ponto de quem começa na academia e para. Quem nunca passou por isso, né? Eu já passei. Então, Gabriel, eu queria que se tu pudesse compartilhar com a gente qual o drive de alguém que está inconsciente disso, o que essa pessoa precisa instalar para que ela tenha o resultado? Porque às vezes ela não percebe, ela acha que é só uma ida na pizzaria, que é só uma vez que ela vai se sabotar e vai fazer fofoca, que é só uma vez que ela vai x, y, z coisas. Então, o que alguém precisa tomar consciência para além do que tu disse, e talvez no nível mais profundo, né? Falou de neurociência, para que ela tenha resultados melhores? Primeiro, a gente tem que pensar que o nosso cérebro ele foi formado até o ponto que a gente está agora. Então, digamos que a pessoa tem 30 anos. Tu já tem várias crenças limitantes, tu já tem vários ensinamentos que tu deu para o teu cérebro, que eles não vão mudar de uma hora para o outro. E também funciona assim com a nossa fisiologia. O nosso corpo ele vai ter uma composição corporal que ela foi construída até a idade que a gente tem hoje. Então, não espera mudar isso de uma hora para outra. Então, o melhor conselho que eu posso dar é comece por coisas simples. Tu não precisa começar a mudar completamente a tua dieta, mudar completamente a tua rotina de treinamento, tipo, vai começar a treinar todo dia, fazer 1 hora de cardio todo dia e comer 1.500 calorias, que hoje tu come 4.000. Escolhe uma das coisas e muda por um mês essa coisa. Então, hoje tu é totalmente sedentário? Beleza, vamos começar a ir 3 vezes por semana na academia, treinar 40 minutinhos, e não vamos fazer cardio agora nesse início. Beleza, tu cumpriu a tua meta nesse primeiro mês. Top, tu já tá agora mais motivado, tu já fez uma coisa legal de diferente. No segundo mês, vamos começar, além dessas 3 vezes na semana, fazer o treino de musculação, vamos fazer 10 minutinhos de cardio. Top, agora no segundo mês tu já fez musculação e fez cardio. Legal, vamos para o terceiro mês. Agora, além disso, nós vamos cortar um pouco o doce durante a semana. Os primeiros 5 dias ali da semana, de segunda a sexta, nada de açúcar. Final de semana, continua tomando uma cervejinha, comendo um docinho, mas só no sábado e no domingo.
Pá, top, nesse mês tu já fez isso. Agora no outro, a gente vai, em vez de 3 vezes na semana, vai para 5. Então, uma escadinha, ó, é difícil tu dar um salto daqui para cá. Mas se tu for fazendo, ó, semana por semana um degrauzinho, é muito mais fácil chegar aqui. O problema é que as pessoas elas querem ir do ponto A para o ponto X em uma semana. Isso não funciona. Tu tem que reensinar, tem que pensar que o teu cérebro é uma criança e tu não ensina essa criança a mudar os hábitos de uma hora para outra. Tem todo um processo de educação. Tu não vai da primeira série para a sétima em um mês. Leva um tempo, tem uma escada de aprendizagem para isso. E tu tem que tratar o teu cérebro, os teus hábitos da mesma forma. Eu acho que tu trouxe uma questão assim extremamente rica, que é a constância. Sou suspeitíssima para falar, porque eu acredito profundamente em constância, e eu acho que hoje em dia as pessoas justamente querem resultados instantâneos e muito rápidos, né? A gente pode ver o próprio crescimento do uso do Ozempic, né? Que daí a pessoa emagrece 2 meses, muito rápido mesmo, que destrua a saúde dela por isso. Muita gente está usando para ter esse resultado rápido, sendo que justamente o mais saudável é ir por esse caminho que tu comentou, né, Gabriel, de ter essa constância de mudando aos poucos. Eu vejo muitas meninas que querem fazer dietas milagrosas também, vou cortar o doce de uma vez só, e depois isso desencadeia uma compulsão alimentar. Então, o quanto realmente é algo muito sério, né, a gente olhar para essa questão da disciplina, da constância, de ir aos poucos para chegar no resultado desejado, e ao meu ver isso tem um componente muito forte, que é a mudança da autoimagem que a gente tem na nossa mente, porque a gente vai criando um processo de confiança interna, né, tipo, nossa, eu sou capaz de, mesmo tendo uma rotina super estressante, ir para academia 4 vezes por semana. A força que isso me dá é tipo, caramba, Vitória, tu tem uma disciplina muito legal dentro do teu processo. Eu ainda não sou a pessoa que consegue todo dia, mas eu ir 4 vezes por semana dentro da minha realidade atualmente já é algo que eu vejo como uma disciplina, entendeu? Então, o quanto é uma construção para um dia eu possa vir a me tornar a pessoa que consegue e todos os dias. E dentro de toda essa questão de mentalidade, Gabriel, agora que tu... E pausa, Vicky, antes de tu fazer a pergunta, eu já sei que tu vai fazer a pergunta, mas é que eu achei muito interessante que tu tocou no ponto de Ozempic, eu já fui usuária. Sim. E eu falo usuária porque a gente no podcast anterior aprendeu que usuários chamam de usuário, que é quando ou a pessoa ela tá ali no tráfico ou é no digital, né? E sim, o quanto o Ozempic ele acelerou o meu resultado no meu corpo físico, mas o quanto eu estava morta por dentro. E por isso que hoje eu, Stephanie, bato muito na tecla de cuidar do nosso corpo como um templo, porque como foi que eu transcendi essa camada? Eu era a pessoa, gente, que eu fazia dieta, eu tentava, eu conseguia, e aí eu me sabotava, eu tinha compulsão alimentar. Eu sou o exemplo de tudo que não é para ser e que a Vicky falou. E o outro ponto era que a gente muitas vezes quer ultrapassar o limite, então eu fiz tudo que o Gabriel falou também. Vai lá, faz o cardio, faz a musculação, faz o crossfit, final de semana vai correr. E aí depois o que acontece? Tu percebe que tu tá fazendo demais, restringindo muito, e aquilo se torna como que uma espécie de gelatina, porque aí tu vai ficar triste, os teus hormônios eles vão estar totalmente alterados, então oscilava muito o meu humor. E isso não é virtuoso. E aí eu vou trazer agora a fala, antes de a Vicky fazer a pergunta, que é a lapidação de seres humanos é como a gente se enxerga, e claro que a gente pode colocar uma metafísica para as coisas. Eu posso hoje desejar ter uma mansão enorme na Arábia Saudita, ou eu posso hoje querer ter um carro XYZ, eu posso hoje desejar ter um marido maravilhoso, eu posso hoje querer ter um corpo físico esculpido. Você pode qualquer coisa, gente. Qualquer, absolutamente qualquer coisa. Mas é qual o preço que se paga para ter isso e quem você se torna internamente. Porque senão você chega lá naquela meta e aí você pensa que nada faz sentido. E aí era quando, e aqui é o exemplo que a gente está com a temática dessa semana, eu chegava no corpo exatamente como eu queria da magreza e eu pensava, eu tô morta por dentro. E a gente sentiu de trazer essa temática com o Gabriel, porque como que, por exemplo, hoje eu, Stephanie, que já passei por toda a autossabotagem, por toda a dor, por todo o sofrimento de não ter o corpo, de chegar no corpo e ainda estar triste, percebo.
que a gente precisa estar na virtude e no propósito. Porque aí se torna fácil. Tu pode sentar com qualquer pessoa, gente, na vida de vocês, e a pessoa pode comer o que ela quiser na tua frente. Tu vai pensar, qual é o meu objetivo hoje? Eu quero ou eu não quero? Eu tô confortável ou não tô confortável? Então é muito saber o seu o quê, saber que você é resiliente o bastante, que aquela coisinha não vai afetar a sua vida, mas se você ficar perdendo para ela o tempo inteiro, tu tá ensinando para ti mesmo que tu não é capaz. É o que a Vicky falou. Ah, tá tudo bem, hoje eu vou comer um docinho. Ah, tá tudo bem, hoje eu vou sair com aquela amiga fofoqueira. Ah, tá tudo bem, hoje eu não vou. E aí tu não é nada, tu é o que todo mundo é. E aí tu sempre tá dizendo para ti, eu sou incapaz, eu sou mentirosa, eu tô me enganando. E aí quais são as pessoas que a gente vai atrair para nossa vida? As pessoas que nos mentem, as pessoas que nos enganam, as pessoas que não vão nos levar para uma construção de vida saudável, e aí a gente não vai chegar no carro, porque o carro é resultado de quem a gente é. A gente não vai chegar no relacionamento amoroso saudável. Hoje, graças a Deus, eu tenho. Mas durante muito tempo, não. Por quê? Porque eu não era a pessoa que tinha um relacionamento saudável comigo. Então, gente, eu senti de trazer tudo isso, porque de um lugar até meio que indignado, não com a vida, mas durante muito tempo eu carreguei tudo isso que vocês falaram e a gente não consegue transcender sem um nível de consciência. A gente E a, precisa e a entender grande dentro a questão, virtude. e a grande questão às vezes está no, o problema está na própria rede social, no próprio celular, porque tu passa a ter o teu padrão de comparação não contigo mesmo. Tu quer ser rico, só que tu está se comparando com o Neymar, que já é bilionário. Tu tem que querer ser rico olhando para tua conta bancária hoje e para ela no mês que vem. Só que o Instagram nos mostra a vida perfeita de um monte de gente, que na realidade não é tão perfeita assim, porque é só o que as pessoas querem mostrar, e tu acaba comparando com a vida do outro. A grande questão, a evolução não está em tu se comparar com a outra pessoa, a evolução está em tu se comparar de como tu estava no mês passado. Seja o teu objetivo ganhar dinheiro, emagrecer, ganhar massa muscular, estar mais feliz, não compare a sua felicidade com a felicidade do outro. E o grande problema que a gente está tendo de depressão em massa, muito se dá pela rede social. E eu acho que junto disso é saber o que tu é capaz de fazer no momento presente. Então, eu dei exemplos de metas gigantescas, né? Tipo, uma casa na Arábia Saudita, só para a gente ver o quanto a gente consegue criar qualquer coisa que pode ser enorme, mas a gente não tem essa queda de dopamina, que é saber o que eu dou conta hoje. Porque se a gente olha, por exemplo, por uma rede social, existem infinitas possibilidades e dentro de nós também, mas entender quem somos e saber o que a gente consegue lidar no momento presente, porque teoricamente a gente tem 24 horas todos os dias, e aí a gente tem 7 dias na semana, mas a gente não sabe o dia de amanhã, gente. A gente pode estar vivo ou não, ainda que a gente cocrie a nossa realidade, pode vir a acontecer algo pelas forças da natureza. Então, honrar o momento presente, ter uma grande meta, mas que todos os dias sejam valorosos, dentro do minuto, do segundo, e aí a gente completou as 24 horas por dia, a gente está mais virtuoso. E agora vi que pode fazer a pergunta. Não, é só para fazer um complemento à fala de vocês, que eu acho muito pertinente, que muitas pessoas falam assim, nossa, o segredo não funciona para mim, né? Que é a lei da atração. Mas, gente, justamente o corpo físico, eu acho que é o jeito mais rápido de ver como funciona, mas não é aquela coisa, eu vou pensar que, nossa, eu estou com o corpo da Graciane Barbosa nesse momento e esse corpo vai surgir. Não, esse é um corpo que exige muita disciplina. Ela vai para academia todos os dias. Eu já ouvi que ela, quando viaja, gente, ela come, leva a marmitinha dela de batata e ovo. Então, a disciplina que ela tem para ter esse corpo, as coisas, tu precisa fazer também para ter o resultado. Então, não é só o pensamento milagroso, mas é tu começar a introduzir essa autoimagem, sim, você mais atleta. Então, como muito bem o Gabriel comentou, vou comer de outra forma, vou me habituar a estar sempre praticando exercício. Não é, ai, não funciona. Não, eu acho que justamente o nosso corpo é o jeito mais rápido de ver que funciona se a gente tem uma mudança de hábitos e autoimagem. Agora eu sou a Vitória, que sim, que pratica esportes, que tem uma vida saudável. Ok, o que eu preciso fazer, importante, para ter esse resultado, né? E outra questão que tu trouxe, que eu achei muito importante, até do dinheiro, que tu comentou do Neymar,
A gente vive num sistema de muitas crenças, né? Então, colocar um exemplo que é tão distante da gente, por exemplo, eu até trouxe o da Graciane para justamente ser mais forte, né? Já que ela é muito famosa nessa questão corporal, mas, putz, sou muito magrinha. Eu chegar no nível dela, isso vai distanciar tanto que o meu cérebro e muitas crenças vão bloquear. Então, não é melhor, por exemplo, eu vou pensar na Tayla Ayala. A Tayla Ayala é magra, definida, é muito mais fácil eu chegar no primeiro momento nisso, mesmo que eu queira chegar na Graciane, e assim eu vou avançando do que eu botar um negócio muito longe, e aí eu mesma já vou me sabotar, já vou ter muitas crenças antes limitantes, e vou acabar desistindo. Eu acho que esse é um problema que eu vejo que muitas pessoas têm também, sabe? Acertar, e você bilionária como Neymar. Tá, mas peraí, então antes de ser bilionária como Neymar, quero ganhar 30 mil por mês, entendeu? Para o meu cérebro também, até a questão da neuroplasticidade, ir se acostumando com isso, chego nos 30 mil, aumento mais um pouco, sabe? Então, justamente, Gabriel, tô achando incrível os pontos que tu tem trazido para a vida mesmo, né? Mas tu comentou que tu tá trabalhando agora com empreendedorismo, que tu justamente tem a tua assessoria esportiva, e eu queria que tu trouxesse dentro do empreendedorismo o que toda essa tua trajetória como atleta justamente te acrescentou e que tu vê que é necessário para ser um bom empreendedor. Foi muito legal tu perguntar isso, porque o meu trabalho de assessoria esportiva, o insight que eu tive de começar isso foi justamente pelo fisiculturismo. Eu comecei a trabalhar com consultoria online. Basicamente, para quem não conhece, consultoria online é eu monto os treinos para os alunos fazerem em qualquer lugar do mundo nas suas academias, conforme a rotina deles, conforme os objetivos, o tempo que eles têm para treinar. Então, eu adapto para que a musculação caiba dentro do estilo de vida de cada um dos alunos. Só que isso não existia em 2016. Em 2016 existia tu ir para academia, tu tem um personal, um instrutor da academia, ele monta o treino para ti. Só que cresceu muito o público das academias e não é possível que o personal consiga dar atenção para todo mundo, o instrutor de academia consiga dar atenção para todo mundo. E em 2016 eu tinha um treinador de fisiculturismo que era de outro estado. E ele me passava os treinos, a dieta, tudo pelo Word ali no computador, e eu olhava no computador e seguia. Daí eu pensei, bah, que legal. De repente eu posso conseguir acessar mais alunos a partir da educação física, utilizando a internet. E em 2016 eu lancei a minha consultoria. A gente foi crescendo pouquinho a pouquinho, e daí que eu falo dos baby steps ali, a gente ir degrauzinho por degrauzinho. Eu comecei em 2016. 2016 eu ainda dava aula de instrutor em academia. De 2016 a 2020, eu fui de uma academia bem pequenininha de instrutor até personal na academia mais chique de Porto Alegre, que era a Bodytech, lá do Shopping Iguatemi. Então eu já estava dentro da vida de personal, tinha escalado muito bem. Só que 2020 veio aquele negócio que vocês sabem, que é a pandemia. Daí a pandemia fechou todas as academias. Eu fiquei sem poder dar aula. Só que eu já tinha ali uns 40 alunos de consultoria que eu fui subindo desde 2016 até 2020. Fiz uma basezinha. Daí eu pensei, bah, esse é o momento. Eu vou botar muita energia nisso aqui, porque isso aqui é o que eu posso fazer agora. E daí a gente subiu de 40 alunos em 2020 ali, até 350 em 2024. Então, olha o boom que deu. Mas por quê? Porque eu fui persistindo de 2016 até 2020, subindo bem pouquinho, ó. Trabalhando no final de semana, eu dava aula de segunda a sexta na academia, final de semana, sábado e domingo, passava sábado e domingo montando treino. No Word mesmo, digitando. Hoje a gente tem um aplicativo com um vídeo, explicação, tudo bem bonitinho. Mas se eu tivesse desistido em 2016 por ver que, pô, em 4 anos a gente subiu de 0 para 40, bah, que coisa pouca. Daí de 2020 a gente subiu, de 2020 a 2024, de 40 para 350. Então a gente tem que esperar o momento certo. A sorte tem que te encontrar trabalhando. Se a sorte não te encontrar trabalhando, não adianta ter sorte nenhuma. Então, às vezes a gente olha para a pessoa e diz, ah, que cara sortudo, só que tu não viu o que ele estava fazendo antes dele estourar. E isso eu levei muito para o empreendedorismo. Quando eu vi a necessidade de ter mais braços do meu lado, eu peguei o meu melhor amigo da época de faculdade, botei para trabalhar junto comigo. Hoje ele é gerente administrativo aqui da empresa, segue meu amigo, a gente ainda joga videogame toda semana, porque a gente precisa de momentos também de lazer. Hoje a gente tem vários colaboradores na empresa que montam os treinos junto com a gente. Então eu criei um ambiente, uma comunidade, a partir da demanda de alunos que foram crescendo. Utilizei muito o Instagram para isso também, a gente já está com 107 mil seguidores também. Então, tudo é um processo. E a gente tem que ganhar na perseverança.
O fisiculturismo, a gente falou, né? Eu competi em 13 campeonatos, desses 13 campeonatos, em 8 eu fiquei em segundo lugar e nos outros eu não fiquei nem em segundo. Então, pô, eu nunca ganhei. Só que imagina, eu ganhei muito mais do fisiculturismo do que os caras que ficaram em primeiro lugar, porque eu adquiri do esporte um ensinamento de como transferir isso para o mercado de trabalho e para a minha vida. Então, às vezes, a gente está olhando pelo óculos errado, que nem quando tu vai para musculação e pensa, pô, minha barriga não tá de tanquinho. Mas daí, se tu botar o óculos e pensar, pô, mas como eu tô mais disposto, como eu tô dormindo melhor, como meu humor tá melhor, tu não larga a musculação. E foi aí que eu foquei. Eu não posso falar de estética, eu tenho que falar de qualidade de vida. E tá todo mundo falando de estética. Deixa eles brigarem por estética, de quem deixa o corpo mais bonito. Eu deixo o corpo mais bonito também, mas eu deixo a pessoa mais feliz. E todo mundo quer ser mais feliz. Nem todo mundo quer ficar com barriga tanquinho, isso não é bom. Não é todo mundo que quer. Mas felicidade todo mundo quer. É nesse mercado que eu tô. Maravilhoso. Alguns pontos que tu trouxe, né? Olhar o copo meio cheio, meio vazio. Com quais lentes você tá vendo o mundo? Com lentes cinzas ou com lentes coloridas para pegar todas as lições? E tem uma frase que eu gosto muito, que é: se eu não me melhorar como posso e como devo, alguém vai estar no futuro me esperando e eu não estarei lá. Que é a sorte, gente, ela nada mais é do que uma pessoa preparada. Quando recebe uma oportunidade, ela vai agarrar, porque ela já é a pessoa pronta. Ela passou muito tempo se preparando. Isso é a sorte. Tu ser um ser humano que está sempre se trabalhando. Então, para encerrar esse podcast, Gabriel, a gente gostaria que tu trouxesse um conselho, assim, do fundo do teu coração e com toda a tua razão, mentalidade próspera, para quem está ouvindo e deseja mudar de vida e ser mais feliz. Qual conselho tu daria? E Muito bom. gratidão pela tua presença aqui conosco. Obrigado, valeu pelo convite mesmo. Acho que o principal conselho que eu posso dar é: ouça conselhos de quem está no lugar que você quer estar, e não de pessoas que vão te dar objeções. Por exemplo, eu voltei de um evento de empreendedorismo agora, final de semana, eu não saí falando para todo mundo das coisas que eu ouvi lá, porque seria só um convite para pegar as crenças limitantes dessas pessoas e botar dentro da minha cabeça. Então, saibam modular o ambiente de vocês. Às vezes, e isso inclusive vai para a rede social. Se tu está seguindo pessoas tóxicas ou informações que não te fazem bem, começa a mudar essa realidade, começa a seguir perfis que falem de coisas boas, começa a te cercar de informações positivas. Pô, na época que eu morava na Europa, quando eu estava para voltar para o Brasil, só o que eu recebia de notícia no meu Instagram é que o Brasil era um cenário de guerra, que era muito perigoso. E, pô, eu desenvolvi síndrome do pânico quando eu voltei para morar para cá. Então, para vocês verem a noção de como a rede social impacta na nossa vida. A gente passa muito mais tempo dentro do celular do que convivendo com as pessoas hoje em dia, principalmente eu que trabalho dentro de casa aqui no computador. Então a gente tem que saber modular o nosso ambiente. E modular o ambiente não é só os lugares que tu vai fisicamente, mas onde tu está presente na rede social. Então saibam ouvir os conselhos das pessoas certas e consumir o conteúdo que vai te levar para frente.